Entrada hoje, toque os nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para receber da parte do Senhor a mensagem do Evangelho, que nos inspira, Senhor, que nos aviva, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos nessa manhã a termos novas experiências com o Senhor, experiências com o Teu Espírito, que nós possamos sair daqui selados, marcados pelo Teu amor, em nome de Jesus, amém. Eu estou sentindo falta de retorno, eu não sei porquê, mas acho que só estou ouvindo no PA, daqui a pouco a minha voz vai sumir, quem conhece sabe que minha voz daqui a pouquinho vai embora. Se puder pôr um pouco, Kevin, por favor. Som. Será que está desligado? Som, aí, boa, obrigado. Está ligado? Obrigado. Amém. Agora sim. Irmãos, se puder projetar também o slide, o tema da palavra é Ele vai adiante de você. Amém? Nós vamos falar aqui a respeito de um versículo que ilustra duas experiências que o povo de Israel teve com o Senhor. Se puder passar, o próximo slide. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Aqui Paulo está falando a respeito da passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho, amém? Essa foi uma primeira experiência que o povo teve de libertação, para que o propósito de Deus se cumprisse. Aqui Paulo está fazendo uma referência ao batismo que nós passamos. Quantos aqui são batizados nas águas? Amém? Então, o nosso batismo nas águas, aqui a passagem pelo Mar Vermelho foi um tipo de batismo nas águas para o povo de Israel. Tipologia é quando o Velho Testamento está dando um modelo, uma figura, um exemplo para aquilo que seria o Novo Testamento, que é a nossa dispensação, que é aquilo que nós vivemos agora, amém? Antes de passar pelo Mar Vermelho, o que tinha acontecido com o povo de Deus? Eles estavam cativos no Egito, eles estavam sendo escravizados pelo Egito, por Faraó. E então, a passagem do Mar Vermelho é o símbolo da libertação do povo, amém? No próximo versículo, pode avançar? Paulo diz isso: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém? Então aqui Paulo ele deixa muito claro que aquele exemplo do povo de Deus ali na passagem pelo Mar Vermelho são figuras para mim e para você. São experiências que nós também precisamos passar com o Senhor. O tipo é isso, né? Até a Bíblia ela tem uma série de tipos e a gente vai falar muito sobre isso hoje. Porque o tipo é uma figura de linguagem, é uma figura, uma demonstração para nós, para que nós, quando lermos o Velho Testamento, nós consigamos entender aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Nós que somos essa geração dos fins dos séculos, amém? Nós que somos a geração que veio depois. Portanto, o primeiro evento, pode passar, foi a passagem pelo Mar Vermelho. Veja, o povo de Israel, ele passa pelo Mar Vermelho, e ali, naquele momento em que eles estão a passar pelo mar, eles estavam deixando para trás os seus inimigos, eles estavam deixando para trás aquilo que por anos os assolaram, por anos os escravizaram. Mas a verdade é que o diabo, ali representando o Faraó, ele resistiu a esse processo que o povo de Deus iria passar. Quem conhece a história sabe que houve 10 pragas, até que o povo de Deus pudesse ser liberto do Egito. E na última praga, houve ali a morte do primogênito. Mas o povo de Deus foi poupado como?
Como que o povo de Deus foi poupado? Pelo sangue do Cordeiro. Eles usaram o sangue no umbral da porta, e a Bíblia diz que quando o anjo da morte passou e viu o sangue, não entrou na casa que havia o sangue. Amém? Quantos aqui foram salvos pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Amém? Nós somos salvos por esse sangue. E então, quando eles foram libertos ali, naquele momento, pelo sangue, Faraó manda-os embora e diz para eles irem, fala: saiam daqui, nós não queremos mais vocês no nosso meio, porque aquilo que estava acontecendo assolou o povo do Egito. Eles estavam no meio da travessia, e a Bíblia diz que Faraó se arrependeu, e foi atrás, e resistiu, e começou a ir atrás com os seus cavaleiros. Eu imagino que o povo começou a ficar de alguma forma com medo. Imagina, você está fugindo, você está no meio do mar, de um lado água, do outro água, e para trás os seus inimigos. E então, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que uma nuvem, que havia sempre pelo povo de Israel, cobriu e foi para trás do povo, Deus se posicionando por trás do povo, protegendo, fazendo com que o povo egípcio não enxergasse o povo de Deus, até que eles passassem o percurso inteiro a seco, amém? E conseguissem ser livres dos seus inimigos. Então veja, primeiro Deus, nesse primeiro evento, Deus vai para trás do povo e protege eles do ataque inimigo, da resistência do inimigo, amém? O que é o inimigo? Pode avançar para a próxima parte. Então, pelo mar, ou seja, pelo batismo, que é o que nós passamos, primeiro fomos libertos pelo sangue, depois fomos batizados na obra de Cristo Jesus, pelo mar ou pelo batismo. Desculpem o meu slide que ficou bem desconfigurado, só um parênteses aqui, meu slide deu todo errado, mas era uma ideia de ilustrar aqui a palavra, amém? Então, pelo mar, pelo batismo, o povo seria liberto do quê? Primeiro, do Egito, que significa o mundo, amém? É o tipo na Bíblia do mundo. Toda vez que você lê Egito no Velho Testamento, você entenda o mundo. Que mundo? É o sistema desse mundo, é a cultura desse mundo, é a cultura que não é a celestial. Nós temos uma cultura, que é a cultura do céu. Nós temos um governo, que é o governo de Cristo. Tudo que está fora disso é o mundo. Tudo que está fora disso é governado por Satanás, até que ele seja sujeitado, amém? Nós podemos exercer governo pela autoridade do nome de Jesus, mas nós não somos desse mundo, amém? Nós somos de uma pátria, a pátria celestial, amém? Glória a Deus. Então, o Egito aqui representa o mundo. Faraó representa Satanás, o diabo, o adversário, aquele que resistiu contra o povo. E o deserto representa a carne. Porque daqui a pouco vocês vão entender que quando eles passam pelo Mar Vermelho, eles dão de cara com o quê? Com um deserto, amém? Mas até aqui vamos só fazer mais um parênteses. Veja, o batismo representa o Mar Vermelho. Infelizmente, muitas pessoas confessam a Cristo Jesus, mas não querem ser batizadas. Por que elas não querem ser batizadas? Qual é o maior argumento hoje em dia, quando você pergunta para as pessoas do porquê que elas não querem ser batizadas? Porque há um falso engano na mente delas, de que elas precisam conseguir primeiro vencer o mundo, certo? Vencer o pecado, vencer as tentações, para então passar pelo batismo. Há esse engano na mente das pessoas. Se há na sua mente hoje, eu declaro em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui decidido a se batizar, amém? Então você, ou alguém que você conhece, pode até aceitado Jesus, mas fica com esse falso ensino, o ensino religioso, o ensino da lei. É por isso, irmãos, que a gente fala tanto sobre o ministrar do Evangelho da Graça, porque eu mesmo estou cansado de participar de células em que a pessoa aceita Jesus, vai no encontro, quando chega na hora de batizar, a pessoa diz o quê? Não, eu não estou pronto, não dá, não posso,
Por quê? Porque existe aí um software na mente, existe uma forma de pensar que foi instalada por gerações, de que a pessoa só pode ser batizada depois que ela vencer o mundo, e vencer o diabo, e vencer a carne. Mas não foi assim com o povo de Deus. Primeiro eles passaram pelo batismo, primeiro eles passaram pelo mar. E o que aconteceu depois que eles passaram pelo mar? A Bíblia diz que o mar fechou. Gabriel fez até assim, ó. O mar fechou e todos os inimigos ficaram lá dentro. Amém? Quando eu e você passamos pelo batismo, todos os nossos inimigos, o mundo, o diabo e a carne foram vencidos. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Eu me lembro, eu fui batizado no dia 13 de setembro de 2009. Eu tinha 11 anos, eu fazia 12 no dia 24 de setembro, mas eu fiquei convencendo a pastora Rosana, deixa eu me batizar, eu quero me batizar, eu vou fazer 12 anos daqui a pouco, o outro batismo ia ser só no final do ano. Fui lá na videira da Armênia, tinha um batistério assim pequenininho, que só cabia assim, malha a pessoa, e pessoa tentando batizar, e todo mundo animado, os juvenis ali querendo ser batizados. Por quê? Porque nós somos ensinados lá em cima a mensagem do Evangelho da Graça, nós somos ensinados a amar, a querer Cristo, a querer ter novas experiências com Deus. Amém? Você não percebe o seu filho assim, mais do que às vezes você, tipo, querendo ter experiência com Deus, sem se preocupar se ele te desobedeceu? Ele te desobedeceu ontem, mas ele não está nem aí, ele acredita que Deus ama ele mesmo assim, e ele acredita que Deus vai fazer mesmo assim. Não é verdade? Por quê? Porque ele está sendo ensinado da forma correta, ele está sendo ensinado no Evangelho verdadeiro, amém? E eu e você precisamos entender e ter revelação dessa mensagem, de que nós passamos pelo batismo. Quando vierem acusações do diabo na sua mente, tentando te dizer que você não mudou, você lembre ele do dia do seu batismo. Quantas vezes eu lembrei, eu nasci de novo. Eu nasci no dia 13 de setembro de 2009, eu nasci de novo. Quando a sua carne estiver gritando, você lembre do seu batismo. Quando você vê, às vezes a nossa atenção, eu falo por mim, se voltando para as coisas do mundo, nós precisamos lembrar, eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, Deus abriu o mar, isso é a figura da cruz. Os israelitas passaram pela morte, eles passaram por um lugar de morte, onde depois os egípcios ficaram. Por assim dizer, caminharam em terra seca. O Senhor passou pela morte por nós, já nele morremos para os pecados. E a nossa parte agora é crer nessa verdade, amém? Aleluia. Portanto, essa é a revelação do primeiro momento. Só que acontece, o povo de Deus, o objetivo e o propósito de Deus era que ao sair do Mar Vermelho, eles fossem diretamente para Canaã. Esse era o propósito de Deus. Mas nós vimos, acho que numa das palavras há pouco tempo, que o povo foi ver a terra e eles murmuraram sobre a terra. Eles não creram na conquista que Deus já havia determinado para eles. E por causa disso eles ficaram vagando pelo deserto durante 40 anos. Então, por que eles vagaram pelo deserto? Apenas por causa da incredulidade. Amém? Vamos ler o que diz lá em Hebreus. Eu acho que esse não está no slide, essa parte. Hebreus 3:19, 3:17, por favor. Se puder abrir, por favor. Então, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Próximos 18. E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o povo não entrou diretamente na terra da promessa de Deus, na terra da vida abundante, por causa da incredulidade. Então, muitas vezes, o que acontece conosco? Agora pode voltar para o slide e avançar um, por favor. Muitas vezes, o que acontece conosco? Pode avançar. Nós passamos
primeiro acreditamos em Cristo Jesus, confessamos, passamos pelo mar, que é o batismo, mas nós ainda temos no nosso coração incredulidade. Incredulidade a respeito daquilo que Deus nos chamou para viver. Incredulidade a respeito daquilo que Deus nos predestinou para viver. Amém? E aí quando acontece isso, nós ficamos presos na nossa carne. O problema da lei é justamente esse, é que ela gera em nós incredulidade. Quando nós vivemos debaixo da acusação da lei, nós não conseguimos crer no mover do Espírito. Ou você consegue crer que depois de uma semana de vários erros, você não fica pelo menos um pouco acusado, pensando assim, será que Deus vai usar mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que eu vou conseguir liderar essa célula? Será que eu vou conseguir ministrar uma palavra? Será que eu vou conseguir orar? Muitas vezes nós ficamos carnais. Nós deixamos que a nossa carne comece a tomar conta. Isso foi o período do deserto. Isso foram os 40 anos que o povo passou vagando pelo deserto. Por quê? Por causa da incredulidade. Eles não creram naquilo que Deus já tinha determinado. Portanto, eles precisaram ficar 40 anos entendendo de lei. Entendendo de coisas que não era exatamente o que Deus tinha para eles. Sabe, no deserto eles não tinham paisagens. No deserto eles não tinham colheitas, no deserto eles tinham provisão eles tinham, porque eles são povo de Deus, então eles tinham maná, eles tinham água, eles tinham roupa que não se desfazia, e tudo isso é bênção, irmãos, tudo isso Deus tem para todos, mas há um lugar que Deus tem para nós, que é um lugar onde Ele quer que nós façamos parte da obra, é um lugar onde Ele quer que nós plantamos e colhemos, é um lugar onde Ele tem vida e vida em abundância, amém? Então, eu sei que muitos de nós somos gratos, porque estamos sendo supridos pelo Senhor, e temos que ser, mas creia, Deus tem lugares e realidades muito maiores para mim e para você, amém? Deus não te trouxe para Portugal apenas para viver no limite. Deus te trouxe para Portugal para reinar em vida. Deus não te fez nascer nessa nação, você que é português e portuguesa, apenas para viver uma vida como todos os antepassados, mas Ele te chamou para trazer uma mensagem nessa terra. A mensagem de que Cristo veio para salvar, de que Ele nos ama, amém? Essa é a mensagem que tem ganhado os nossos corações, essa é a mensagem que aquele povo tinha, a promessa daquele povo, e que eles não desfrutaram, porque eles viveram na carne, durante esse período. Portanto, todas as vezes que você vê esses três lugares, você lembre disso, o Egito aponta para o mundo, o deserto aponta para a carne, aonde o povo estava sendo disciplinado ali pela lei, para aprender a respeito daquilo que era o propósito de Deus, porque eles não creram de imediato. E depois, Canaã é o lugar da graça, da vida abundante, amém? Você sabe que no deserto eles não celebraram nenhuma festa, não havia festa no deserto. Por quê? Porque festa na Bíblia está associada com colheita. Nós só celebramos quando nós temos a colheita que vem do Senhor, e lá no deserto eles não plantavam, no deserto eles não tinham esse privilégio, mas nós temos o privilégio, sabe do quê? De fazer festa por cada pecador que se arrepende. Nós temos o privilégio de fazer parte dessa obra e se alegrar. Às vezes você está aqui, você está sendo suprido por Deus, você está participando do culto, você é membro dessa igreja, mas você não tem motivo para se alegrar conosco. Por quê? Porque você não se envolve na vida abundante. Por quê? Porque você está preso na carne, porque você está preso na lei, porque você está esperando o dia em que você vai estar pronto. Mas creia, Deus já te chamou hoje, Deus te chamou agora, Deus te chamou para hoje, foi para um tempo como esse, amém? Foi para um tempo como esse que eu e você estamos aqui, para nos alegrar. No final do ano nós vamos celebrar a festa da colheita, e nós vamos ter o que aqui? Novos discipuladores, novos líderes, novos anfitriões, novos membros,
Amém? Nós não estamos no deserto. Nós não estamos no deserto, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. Você sabe, em 2017, quando eu vim para cá, muitas pessoas diziam que era muito difícil pregar o evangelho em Portugal, e nós temos visto células quase inteiras de portugueses. Nós temos visto células 80% portugueses. Nós temos visto pessoas que têm vindo para cá com fome de Deus, pessoas que têm vindo para cá para conhecer Jesus, povos de todas as tribos, línguas e nações, portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, todos os povos vindo para essa nação, para conhecer o amor de Deus. Comigo foi assim, irmãos, eu tive tantas experiências com Deus no Brasil, mas nenhuma delas se compara com as que eu tive aqui. Nenhuma delas se compara com as que eu tive aqui. Porque eu creio que Deus tem algo especial para edificar nessa igreja. Amém? Você crê nisso? Nós não estamos no deserto. Nós não fomos chamados para viver um tempo de lei. Nós não fomos chamados para vivermos na nossa carne. Nós somos chamados para ser cheios do Espírito. E você vai sair daqui cheia do Espírito. Amém? Glória a Deus. O segundo evento, se você puder avançar, por favor, foi a passagem pelo Jordão. Então, o batismo é um grande evento para mim e para você. Amém? O batismo nas águas. Ele é um grande evento para mim e para você. Mas tem algo mais de Deus. Tem algo além que Deus tem preparado para nós. E esse segundo evento que o povo de Israel passou, foi um evento onde eles tinham já passado pelos 40 anos, e agora uma geração nova estava se levantando, e estava diante da terra prometida. Josué agora liderava o povo, e Josué iria agora entrar na terra da promessa, mas para isso tinha mais uma vez um rio no meio, tinha mais uma vez águas para serem passadas. Só que algo interessante acontece nesse segundo evento, é que dessa vez, Deus chega para Josué e diz assim: Josué, a arca vai na frente. A arca vai na frente. A presença de Deus agora vai adiante de você. Agora você não está indo de encontro apenas com um deserto. Você está indo de encontro com a vida abundante que Deus preparou para você. E por isso, o que acontece? Primeiro a arca precisa entrar. Primeiro a presença de Deus precisa ir. Amém? Então, enquanto na passagem do Mar Vermelho, a nuvem que representava a presença de Deus ali, foi por trás para proteger dos inimigos. Aqui, a presença de Deus estava indo na frente. Para quê? Para derrotar os inimigos que estavam lá na terra. Sabe, se eles tivessem entendido, isso nem está no esboço, mas é algo que eu estava refletindo ontem. Se eles tivessem entendido que a presença de Deus estava com eles, que eles tivessem entendido que eles tinham o Deus que tinha aberto o mar, quando eles foram espiar a terra, irmãos, se eles tivessem entendido que agora Deus estava indo na frente, certamente eles não teriam passado pelos 40 anos. O problema é que eles só estavam olhando para trás, e às vezes nós só estamos olhando para trás. Nós já passamos pela confissão de Cristo, nós já passamos pelo batismo, mas nós não conseguimos enxergar o que está na nossa frente. Nós ficamos presos a experiências antigas, nós ficamos presos a aquilo que a nossa carne tem ainda de fraqueza, aquilo que o mundo tem ainda a oferecer, e aquilo que o diabo nos acusa. Você vê, agora não é mais tempo de nós olharmos para trás. Agora é o tempo de nós enxergarmos que a presença de Deus está no nosso meio, e de que Ele vai à nossa frente. Amém? Você entende isso? Nós precisamos perceber a presença de Deus, e Ele está aqui. Eu percebi durante o louvor, você percebeu também? Amém? E Ele está aqui, e Ele vive em nós, porque Ele prometeu, e Ele não nos deixa. Ele não deixa você quando você peca, Ele não deixa você quando você falha, porque você agora foi batizado no segundo batismo. Qual é o segundo batismo? É o batismo do Espírito. Amém? Então veja, na travessia do Rio Jordão, que foi o momento em que o povo de Israel estava prestes a entrar no lugar da vida abundante, que é Canaã, Deus disse a Josué para que a arca fosse na frente, a arca da aliança, que vai à frente, sendo carregada nos ombros pelos sacerdotes.
O que era a Arca da Aliança? Antes de passar, volta um só, por favor. Guardem aquela imagem ali, tá os sacerdotes, tá vendo? E ali tem a arca, só que ela está coberta. Amém? Tá vendo que ela está coberta? Daqui a pouco a gente vai ler uma passagem a respeito disso, que vai dar para entender melhor essa questão da cobertura da arca. Mas antes, vamos entender a arca. Então, como é que era feita essa arca? Essa arca, ela era feita ali, a estrutura embaixo, de madeira de acácia revestida de ouro. Mas a parte de cima, que é a parte ainda mais importante da arca, ela era feita inteira de ouro maciço. Então ela era feita em uma única peça de ouro maciço, em que subia esses 2 querubins ali, olhando para dentro dela, tá bem? Então essa é a imagem da arca. A arca era onde Deus habitou no meio do povo durante aquele tempo. E aí dentro da arca, ela era feita, né, desses 2 materiais, que apontam primeiro a madeira para a natureza humana e o ouro para a glória de Deus. Ali a parte de cima é chamada de propiciatório, que é onde há a propiciação pelos pecados. Aquilo ali aponta para Cristo. Cristo, ele era a parte de baixo, que é a madeira, 100% homem, mas ele também é a parte de cima do ouro, 100% Deus, amém? E ali é onde é derramado o sangue, para quê? Para cobrir aquilo que estava dentro da arca. Uma arca serve para guardar algumas coisas, e tínhamos lá 3 coisas guardadas dentro dessa arca. Pode avançar. Quais eram essas 3 coisas? Eu coloquei aqui para você não esquecer. Então, o que havia dentro da arca da aliança? A primeira coisa que havia dentro da arca da aliança era o maná. Então, o povo, como a gente falou, eles estavam no deserto, e Deus supriu eles com o maná, com a comida. Mas, ainda assim, mesmo tendo sido supridos pelo maná, a Bíblia diz que o povo murmurou do maná. O povo desejou as comidas do Egito. E tem uma passagem que eu acabei por não anotar aqui. O povo, ele fala de uma forma muito torpe a respeito do maná, que era o pão de Deus, o pão que estava descendo do céu. Outro tipo, outra simbologia. Quem é o pão de Deus que desce do céu? Cristo. O povo rejeitando a Cristo, rejeitando o alimento, rejeitando aquilo que Deus deu para eles. Então estava ali o maná, para quê? Para lembrar disso, para lembrar da murmuração do povo de Israel. Depois, a segunda coisa era a vara de Arão. Durante a jornada no deserto, o povo murmurou também contra liderança. Eles começaram a falar assim: peraí, por que Arão é que é o sacerdote? Por que é essa família que lidera? Por que as coisas são assim? Por que é assado? Era a crítica à liderança, era um espírito de rebeldia que estava sendo movido no meio deles. E para resolver o problema, o que Deus faz? Ele diz para os líderes de cada tribo levar uma vara e deixar essa vara lá do lado de fora da tenda, e no outro dia, a vara que florescesse seria de fato aquele que foi escolhido para conduzir o povo. O que acontece? No outro dia a vara de Arão floresceu com amendoeiras, representando de que Deus tinha escolhido Arão e confirmando a liderança e a rebelião do povo para com a liderança. Então a vara também ficou lá dentro da arca, para lembrar que o povo havia, primeiro, reclamado e rejeitado a Cristo, depois rejeitado as suas lideranças. Em terceiro, as tábuas da lei estavam ali para mostrar os padrões de santidade de Deus e requisitos de que Deus exigia do homem, mas que o homem não podia cumprir. Então, tudo isso ficava guardado como memorial ali. Mas algo interessante é que, uma vez por ano, Deus tinha determinado que o sacerdote entraria no santo lugar, no santo dos santos, para derramar sangue sobre o propiciatório, que era justamente o local onde os anjos olhavam e viam essas 3 coisas. Sabe, talvez eu e você, com certeza, já murmuramos a respeito daquilo que Deus fez, já nos rebelamos contra lideranças, e já tentamos cumprir a lei com o nosso próprio esforço, mas, graças a Deus que nós temos um sumo sacerdote que é Cristo, que verteu o seu sangue, de uma vez por todas,
para cobrir os nossos pecados. Quantas vezes você e eu não ficamos presos, eu volto a repetir, no passado, em coisas que você fez, em coisas que você faz, e que te prendem no passado, e você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para frente, sendo que Deus já esqueceu. Eu estou aqui para te dizer, Deus já esqueceu. Não importa qual seja o tamanho da sua condenação, não importa qual esteja sendo o tamanho da sua aflição nesses dias, sabe, do tamanho das pressões e ansiedades que você tem passado, creia, isso não vem de Deus. Creia, Deus tem algo além deste momento, deste evento do Jordão. Daqui a pouco você vai entender isso. Você vai entender de que Deus não está olhando para os seus pecados, mas Ele está te levando a olhar para frente. Ele está te levando a olhar para o lugar onde a arca está sendo conduzida. Amém? Onde a presença de Deus está sendo conduzida. Amém? Então Deus mandou colocar esses 3 itens. Numa ocasião, num local chamado Bet-Semes, que houve um momento lá em 1 Samuel 6,19, em que os homens tentaram olhar para aquilo que havia dentro da arca. E o que aconteceu com aqueles homens? A Bíblia diz que eles morreram. Por quê? Porque eles olharam para aquilo que estava dentro da arca. Veja, toda vez que eu e você olhamos para isso, para aquilo que nos condena, nós ficamos frios espiritualmente, nós ficamos mortos espiritualmente. Deus não nos quer olhando para os nossos pecados, Deus não nos quer olhando para aquilo que ficou para trás, Deus quer nos olhando para a arca e para onde a arca está sendo conduzida. Amém? Portanto, é isso que Deus espera de nós. Agora, só para fechar, eu queria falar sobre a cobertura da arca. Se você puder avançar mais um versículo. Não está muito bom, mas vamos tentar ler aqui. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos viram e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. A arca, quando ela saía para ser transportada, ela precisava ter 3 coberturas. A primeira era o pano, que era o véu. Esse é o mesmo véu que foi rasgado quando Cristo Jesus morreu na cruz. Amém? Esse véu foi rasgado. Depois tinha uma cobertura de peles de animais marinhos, que era uma cobertura forte e resistente. Mas tinha uma terceira cobertura, que foi aquela imagem que eu falei para vocês verem, que era um pano azul. Vocês viram um pano azul? E o que isso significa, não é? O que significa essa cobertura? O que nós temos hoje no nosso... Quando eu falo para você, pensa numa coisa que é azul, qual é a primeira coisa que você pensa? O céu. Hoje nós olhamos para o céu e nós vemos ele azul. Sabe o que eu creio, na verdade, que Deus estava querendo dizer ali? Era que toda vez que o povo olhava, na verdade que o povo estava olhando para o pano azul, eles sabiam, por trás do pano azul tem o quê? A presença de Deus, tem a arca de Deus. Você lembra quando Davi disse, eu elevo os meus olhos para os montes, mas o que você vê acima do monte? O céu, da onde vem o meu socorro. Sabe, Deus está nos chamando, irmãos, para olhar para aquilo que está além do céu azul, para aquilo que está além da atmosfera, para aquilo que está além de nós. Sabe, quando você pega um avião mesmo, você começa a olhar as coisas de cima, os seus e os meus problemas não parecem tão pequenos, não parecem tão insignificantes. Aquele mar de nuvem e o céu inteiro azul, é isso que Deus estava fazendo o povo de Deus olhar. Agora comecem a olhar para a arca, comecem a ver aquilo que está azul. Hoje, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você com isso? É que quando você estiver querendo olhar para trás, olha para o céu primeiro, olha para aquilo que está azul e lembra, Deus está comigo, Deus é comigo, Deus está me conduzindo em triunfo em todas as coisas. Ele começou uma boa obra na minha vida e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Amém? Aleluia. Portanto, irmãos,
essa era o momento chave para o povo de Israel. Por quê? Porque eles iam passar agora pelo Jordão. E para finalizar, pode avançar por mais um versículo. Diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo, e quando os que se levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. O que aconteceu aqui? Os sacerdotes começaram a entrar com a arca, e quando eles pisaram no mar, dessa vez eles tiveram que pisar no mar, o mar começou, o rio começou a ser empurrado por um vento, e esse rio foi levado 50 quilômetros do povo, até um lugar chamado Adã, e depois até um lugar chamado Sartã, e tem um significado para essas duas coisas. Adã significa Adão, literalmente Adão, a velha natureza, e Sartã significa aflição. Então o que aconteceu? Quando o povo estava entrando para Jericó, que era a terra prometida, junto com a arca da aliança, toda a natureza humana estava sendo arrastada, todas as aflições, medos, ansiedades, depressões, perseguições, inimigos, que ficam muitas vezes com aquele irmão que já é crente, estava sendo afastado, porque veja, nós vencemos no primeiro momento, no primeiro evento, o diabo, o mundo, e fomos para o processo da carne, mas ainda assim, precisamos afastar agora o que? As angústias, as aflições, as tribulações, entende? Agora em diante, não haveria mais deserto. De agora em diante, eles entrariam naquilo que Deus chamou eles para viver, a vida abundante. Talvez você está aqui hoje, você tem passado dias de aflição. Creia, não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus tem para mim e para você. Deus não nos chamou para viver uma vida de aflição. Hoje, nós vamos orar por você. Talvez a aflição veio, e não veio por causa dos seus pecados, não veio por nada disso, talvez veio porque Cristo nos disse. O que Ele nos disse? No mundo tereis aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje é o dia de nós declararmos diante de toda aflição, de toda angústia, de todo medo, de toda a pressão, para que as águas sejam afastadas, para que nós possamos entrar na vida abundante que Deus tem para nós, amém? E como é que eu vivo isso depois, para finalizar? Como é que eu vivo isso? Eu vivo isso olhando e seguindo a arca. Irmãos, se a sua vida com Deus se resume a seguir um pastor, a seguir um líder, a seguir alguém, certamente vai chegar uma hora que você vai desanimar. Mas se a sua vida cristã se resume a seguir a Cristo, se resume a olhar para Cristo, mesmo passando por aflições, você vai ver elas sendo afastadas de você. Você vai entender um relacionamento com o Senhor, você vai conseguir enxergar além do azul, como nós falamos, e você vai viver tudo aquilo que Deus preparou para você, amém? Então, Deus quer te levar nessa manhã, a ter uma nova experiência, amém? Eu creio nisso, e no final, quando eles passaram, para concluir, nem tem mais slide, quando eles cruzaram o rio, a Bíblia diz que Deus pediu para que eles colocassem 12 pedras, está lá em Josué 8, 12 pedras no rio, para lembrar que eles agora tinham deixado para trás o deserto, amém? Sabe, o que isso significa para nós? É o princípio da identificação, o princípio do memorial. Todas as vezes que Deus fazer algo na sua vida, crie um memorial para memória e para lembrança da sua vida em primeiro lugar e daqueles que estão por vir. Você sabe, eu gosto de memoriais e às vezes eu esqueço de fazer, mas eu gosto muito, eu tenho alguns memoriais daquilo que Deus fez. Eu tenho, por exemplo, um memorial que eu tenho, são os alvos que nós escrevemos todos os anos.
Eu tenho todos os alvos desde que eu tenho 12 anos, que é quando eu comecei a frequentar o culto aqui embaixo, né? E lá eu tenho, por exemplo, pedindo pelo casamento dos meus pais. Lá eu tenho, por exemplo, pedindo por provisão financeira, porque nós não tínhamos provisão financeira muitas vezes, ou não tínhamos o suficiente. Nunca passamos nenhuma necessidade, mas muitas vezes não tínhamos o suficiente. Lá eu pedindo por sonhos e desejos e coisas que pareciam muito longe de mim, mas hoje elas acontecem. Hoje elas estão aqui. E hoje eu posso olhar e toda vez que eu pego os alvos lá desde 2010, que foi quando eu comecei a participar do culto, eu vejo como um memorial. E sabe, meus filhos vão nascer e eles vão ver da onde é que nós vimos e para onde nós vamos. E sabe, irmãos, é isso que Deus quer fazer com você hoje. Toda vez, né, estavam falando sobre isso, toda vez que Deus te curar, imagina, eu estava com uma dor, precisava andar de muleta, pega essa muleta e põe de memorial. Toda vez que Deus te der algo, uma provisão, faça um memorial para você lembrar, uma provisão abundante, pegue, coloque algo para lembrar, para que os seus filhos, para que as suas filhas, para que as pessoas que entrarem na sua casa, quando eles entrarem, eles saibam, é assim ele era e agora ele está assim, como cego, ele era cego e agora ele vê, agora eu posso ver a obra de Deus nas nossas vidas, amém? É isso que Deus quer fazer conosco. Deus não quer que você viva no limite, sabe, é uma bênção a roupa ter durado 40 anos, mas não era o propósito de Deus que eles vivessem com uma mesma roupa durante 40 anos, não era propósito de Deus, não era propósito de Deus que eles vivessem comendo a mesma comida durante 40 anos, não era. Tem muitas coisas na sua vida que Deus tem coisas muito maiores para mim e para você, mas primeiro nós precisamos olhar para a arca. Talvez você está procurando pessoas, talvez você está procurando métodos. Quantos métodos na internet você já tentou entrar? Não, eu vou entrar porque agora vai dar certo, agora eu vou fazer essa metodologia, esse investimento, papum, e não dá, por quê? Porque muitas vezes até o método está certo, mas você não está bem, você não está certo, entende? Porque primeiro você precisa do Espírito Santo, primeiro você precisa da arca, primeiro você precisa de olhar para Cristo, e é seguindo a arca que as coisas começam a acontecer. Eu me lembro bem da gente saindo de um culto, meus pais tinham acabado de comprar uma casa, nós morávamos atrás da casa da minha avó, e teve um sorteio na igreja, porque iam comprar um local, e eles fizeram uma rifa de um carro. E meu pai só tinha dinheiro para comprar uma rifa. Tinha irmãos que compraram 10 rifas, 20 rifas. E o sorteio deu para nós. E aquele dinheiro a gente vendeu o carro e conseguiu reformar a casa. E eu me lembro bem dos meus pais, né, eles eram líderes ainda, e eles falando assim: Deus está nos tirando de trás das malhadas. Deus está nos tirando de um lugar que nós pensamos que nunca iríamos sair. Nós nascemos numa comunidade, eu nasci lá, de um lugar onde eu nunca pensei que eu iria sair. Eu tenho amigos lá que também que cresceram, pessoas que cresceram comigo na mesma célula Kids, e que hoje ou morreram, ou já não estão, porque talvez ninguém ajudou eles a olhar para a arca, ninguém ajudou eles a olhar para Jesus, sabe, teve pessoas que me ajudaram a minha família a olhar para Cristo. Você sabe, Deus, Ele quer fazer isso hoje, na sua vida. Deus quer te levar para além do Jordão, Deus quer te levar a ter uma experiência para além do que você está vivendo aqui nessa nação, para que você tenha memoriais diante dEle, para que quando as pessoas entrarem na sua casa, você possa falar: Deus me curou, Deus me libertou, Deus me salvou, Ele é comigo, amém? Eu queria te convidar a ficar de pé e fechar os seus olhos, o louvor pode subir.